Oi, gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre amigos, amores e aquela coisa terrível que é a biografia do Matthew Perry. Já no começo aqui do vídeo, eu vou falar que este livro foi um livro extremamente difícil de ser feita a leitura, mas que também foi muito importante. Ao mesmo tempo em que ele é bonito, ele é muito doloroso. Eu queria muito trazer aqui o que eu achei, né? Falar um pouquinho sobre o livro com vocês. Então, por mais difícil e doloroso que tenha sido, eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho pra receber as notificações, porque às vezes você se empolga aqui e acaba não se inscrevendo no canal. E eu tô querendo chegar aos 1000 inscritos aqui o mais rápido possível, é uma meta que eu tenho, então isso me ajudaria muito. Aproveita também pra me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estou sempre por lá e tô sempre comentando lá sobre o que eu estou lendo, né? Mostro o que eu tô lendo e faço alguns comentários a respeito dos livros. Faz um tempo já que eu li o livro do Matthew. Foi uma leitura que eu demorei muito pra fazer. Eu fiz várias marcações aqui, eu não sei se dá pra ver, mas foi um livro que me tocou muito, foi um livro que foi muito difícil, foi um livro que exigiu muito de mim e eu queria compartilhar com vocês aqui todas as minhas impressões sobre o livro dele. Antes de começar, de fato, eu preciso dizer que existem alguns gatilhos aqui, como vícios em álcool, drogas, remédios de um modo geral, depressão. Então, se algum desses temas for algum gatilho pra você, eu sugiro que você não permaneça nesse vídeo. Eu vou deixar uma playlist aqui com outros vídeos que eu tenho que são mais engraçados aqui no canal, e aí vocês podem conferir. Mas caso nenhum desses temas seja gatilho pra você, você não se incomode, te convido a ficar aqui então nesse vídeo comigo pra gente conversar sobre o livro dele. Bom, o livro então é a autobiografia que foi escrita pelo próprio Matthew, e aqui a gente vai acompanhar toda a sua trajetória desde quando ele era muito novinho, quando ele começou no show business aí, quando ele entrou pra essa carreira de ator, e a gente vai acompanhar de uma forma muito realista, muito cruel, muito dolorosa e muito sincera tudo isso que aconteceu na vida dele. Eu acho que praticamente todo mundo conhece o Matthew, porque assim, ele só fez uma das séries mais icônicas que existe em todos os tempos, que é Friends. Matthew, ele fez o Chandler Bing, que também é o meu personagem favorito. Então eu acho muito difícil que você não o conheça. Eu preciso dizer que é bem provável que eu me emocione em alguns momentos, porque a gente vai falar então sobre a vida do Matthew, tudo foi acontecendo, tudo que ele precisou lidar e tudo mais. E também eu vou tocar um pouquinho sobre o tema da morte dele, né? Que foi algo que me impactou muito no ano passado, mexeu muito comigo. E é muito provável que eu me emocione bastante, tá? Mas vamos lá. O livro vai contar pra gente, então, intercalando momentos do passado e do presente, e a gente começa com uma certa situação no presente que o Matthew tá narrando, e ele vai intercalar, então, passado, presente, e vai contar pra gente tudo que aconteceu na sua vida, todos os momentos importantes, desde que ele era criança, né? Então, assim, claro, essas memórias são de coisas que contaram pra ele, mas a gente vai conhecer desde que ele era muito pequenininho até um momento muito específico da vida dele. O interesse em ler esse livro, né, assim que eu fiquei sabendo dele, porque a minha relação com o Matthew, no caso, eu conheci ele por Friends, mesmo eu tendo assistido Friends muito recentemente, sei lá, coisa de 6, 7 anos atrás, eu não acompanhava muito os outros trabalhos dele, mas eu já o conhecia, porque Friends sempre foi uma série aí que sempre esteve muito em alta, mesmo muito tempo depois já do seu término. Eu já sabia de todas as lutas do Matthew contra os seus vícios. Era uma coisa que eu já tinha visto ser falado muito na internet, na TV e tudo mais. Então, aí eu conheci a série, comecei a conhecer um pouquinho mais da vida dele, então isso já me chamou muita atenção e foi justamente por esse motivo que eu quis fazer a leitura desse livro. E aí, essa vontade ficou maior ainda em mim quando eu soube, né, quando ele faleceu ano passado, então eu definitivamente sabia que eu precisava fazer a leitura desse livro. Eu tinha certeza que ia ser difícil, mas eu sabia que definitivamente eu precisava ler. E eu me apeguei muito ao Chandler conforme eu assistia Friends. Era como se eu o conhecesse o Matthew, sabe? Mas na verdade eu percebi que eu não conhecia nada dele. Eu conhecia o Chandler. Os dois, né? O Matthew e o Chandler, eles eram pessoas completamente diferentes. Claro que haviam muitas similaridades, então em vários momentos do livro a gente consegue ver algumas coisas engraçadas, que isso claramente poderia ser coisa do Chandler, mas de um modo geral eles eram muito diferentes. Eu quis pontuar isso porque conforme eu fui fazendo a leitura do livro, era como se o Chandler em alguns momentos estivesse conversando comigo, e até eu entender que não era, que era o Matthew
Matthew, né, o ator ali conversando comigo, mas eu sempre senti que eu era próxima, de certa forma, do Chandler. Sei lá, eu acho que muitas pessoas sentem isso. O personagem do Chandler, ele é tão icônico que eu acho que é muito comum, muito normal você se sentir próximo dessa pessoa, próximo desse personagem, e que você pode imaginar que é a mesma pessoa, né? Ficção e realidade podem se misturar. Eu sempre senti o Chandler, apesar do Chandler sempre guardar muitas coisas pra si, ele também era muito sincero em muitas coisas da vida dele, e eu senti tudo isso, eu senti toda essa sinceridade através das palavras do Matthew, né? No livro dele. Como eu disse, era como se uma pessoa que fosse um amigo meu estivesse conversando comigo, me contando coisas sobre a sua vida. A gente começa o livro, então, como eu falei, com um momento específico que é engraçado, mas ao mesmo tempo muito triste, que aconteceu com ele. E aí a gente vai voltando os anos, né? Então a gente começa sabendo sobre seus pais, como eles se conheceram. A sua mãe já era uma figura que tinha certa notoriedade. O pai dele já era um ator famoso. Eles acabaram se envolvendo, tiveram um Matthew, mas o relacionamento deles não deu muito certo. Então, por mais que ele não tenha vivido muito afastado do seu pai, ele também não teve um relacionamento muito próximo, porque os seus pais, eles se divorciaram quando o Matthew era ainda muito pequeno. E aí depois a gente vai passando pela sua carreira, né? Então a gente vai vendo como ele conseguiu seus primeiros papéis, como ele foi fazendo amizades nessa indústria, como ele era amigo do River Phoenix, que é o irmão do Joaquin Phoenix, que faleceu, e eu não conhecia essa história, o que me choca muito. E aí a gente tem alguns detalhes desse acontecido no livro do Matthew. E aí a gente vai chegar na parte que acho que é o grande interesse de todo mundo, que é saber como ele conseguiu o papel para Friends, como ele entrou no elenco e tal. E é aqui, nesse período de Friends, né, nesses 10 anos de Friends, onde se passa a maior parte do livro, é onde a gente entende muito mais sobre quem é o Matthew, sobre todas as suas lutas, sobre todas as suas questões. A maior parte do que aconteceu com ele, a gente vai ver sendo retratado nesses 10 anos enquanto ele gravava Friends. Porque embora ele já tivesse feito vários trabalhos, foi Friends que levou ele ao estrelato, né? Foi Friends que deu aquela guinada na carreira dele. E então, enquanto a sua vida profissional tava, tipo, no alto, a sua vida pessoal tava cada vez pior. Eu quero focar mais nessa parte, porque eu acho que é aqui, de fato, que tá o ponto alto do livro. São as partes mais interessantes, que é ele narrando tudo que aconteceu com ele nesses 10 anos de Friends. E eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura desse livro, tá? Eu não quero ficar aqui dando spoiler e contando detalhadamente tudo o que aconteceu. Seria muito legal que vocês fizessem a leitura desse livro para que vocês pudessem entender exatamente como foi tudo. Porque eu falando aqui, eu não vou fazer jus ao que foi a experiência de ler esse livro e saber de todos os detalhes sobre a vida do Matthew. Então, durante os primeiros anos da série, a gente já sabe que ele tá lidando com depressão, a gente já sabe que aconteceu muita coisa na carreira dele, e que, como eu falei, tudo isso foi culminando pra chegar até onde chegou, nos momentos em que as coisas foram se degringolando enquanto ele tava gravando Friends. Ele também já tava lidando com ansiedade, então a gente mistura aí ansiedade, a saúde mental dele, né, que não tava das melhores, aí ansiedade, depressão, tudo isso é uma bomba. E juntando tudo isso, tinha aquele fato de que ele sofria uma grande pressão imposta. A gente sabe como isso... A gente vê, aliás, muito isso acontecendo. Então ele sofria uma pressão, era imposto pra ele algumas coisas, e isso fazia com que ele se sentisse muito pressionado pra tentar ser perfeito. Então se você pega isso e junta com todas as questões que ele já estava lidando, é assim, uma bomba relógio. Além de tudo isso, existe também a questão familiar que ele aborda no livro. Então ele fala muito sobre o seu relacionamento com os pais. Expectativas que foram impostas também em cima dele. Então vocês percebem como é um acúmulo de coisas. Todas as questões que ele já trazia do relacionamento com os seus pais, pressões, expectativas. Cara, isso vai deixando você... Assim, eu falo porque hoje em dia a gente se cobra muito, a gente gera muita expectativa em cima de nós mesmos e... Enfim, a gente sabe como é difícil, mas você imagina tudo isso com o fato de que ele era um ator e que também existia essa pressão pra ele sempre ser perfeito e pra ele sempre demonstrar estar bem. Eu nem consigo imaginar como é isso, né? E aí isso foi gerando um turbilhão dentro dele. Foi quando ele começou, né, a fazer o uso de substâncias. Ele tomava muitos analgésicos. A gente vê em muitos momentos, em muitas passagens do livro, ele citando quais eram os remédios que ele tomava, quais eram as dosagens. Eram dosagens altíssimas, gente, que eu fiquei, como é que ele não morreu antes? E conforme a série ia avançando, mais as coisas, né, na vida pessoal do Matthew, as questões com ele mesmo, desandavam, né? Então ele se ausentava de gravações, ele precisou frequentar centros de reabilitação durante gravações, e isso também mexeu muito com a dinâmica
que ele tinha com as outras pessoas no set de gravação. Mas, em todos os momentos, ele fala do pessoal com muito carinho, né? De todos os atores ali que estavam com ele, que gravavam com ele, fala sempre com muito carinho. Então, de uma certa forma, aconteceu tudo que aconteceu, mas a galera tava sempre lá com ele. Uma das coisas que mais me marcou enquanto eu tava fazendo a leitura do livro, e eu já até tinha visto um trecho na internet, mas quando eu peguei pra fazer a leitura foi muito mais impactante, ele falando que a gente consegue acompanhar como é que tava, né, essa questão das drogas, dos seus vícios e tudo mais, através das temporadas de Friends. Eu separei aqui, eu vou ler pra vocês o trecho. Escuta só essa. Eu já passei por mais de 65 desintoxicações ao longo da vida, mas a primeira aconteceu quando eu tinha 26 anos. Meu vício em Vicodin estava no auge. Se você assistir a terceira temporada de Friends, espero que fique horrorizado com a minha magreza nos episódios finais. Os opioides acabam com seu apetite, além de fazerem você vomitar pra caramba. Aí tem mais uma parte aqui que ele fala, e depois tem aqui, ó. Dá pra acompanhar a trajetória da minha dependência química pelo meu peso entre as temporadas. Quando estou mais pesado, era álcool. Quando estou magro, eram remédios. Quando estou com um cavanhaque, eram muitos remédios. E aí ele dá ênfase no muitos. Ao fim da terceira temporada, eu dedicava a maior parte do meu tempo a encontrar um jeito de conseguir 55 comprimidos de Vicodin. É um remédio que é muito usado. Vocês têm noção do que é 55 comprimidos? E ele ficou por muito tempo fazendo o uso disso. Ter conhecido a história do Matthew pra mim dessa forma, com ele falando e contando tudo o que aconteceu, foi muito difícil. Como eu já mencionei, eu já conhecia, eu já sabia da luta dele, mas eu não sabia que era assim. Eu não imaginava, aliás, que no livro a gente ia acompanhar de uma forma tão cruel, sabe? Tudo que aconteceu. Eu disse também no começo, né, mais pro começo do vídeo, que eu sentia que conforme eu tava lendo, era como se um amigo tivesse me contando essas coisas e tal, porque eu sentia, de certa forma, essa proximidade com o Chandler. E eu lembro que, quando eu fiquei sabendo da morte do Matthew, foi muito impactante pra mim. Porque, como eu falei, eu sentia que era como se ele fosse um amigo. E eu vi muitas pessoas também, eu conversei com muitas pessoas sobre a morte dele, e muitas pessoas falaram, né, a mesma coisa, tiveram a mesma sensação, e era isso, sabe? Então, eu chorei muito quando ele morreu. E ler tudo que eu li, tudo que ele passou, e foi muito difícil. Mas também foi muito interessante, porque a gente vê toda a trajetória dele, e a gente vê que a vida inteira dele ele sofreu, sabe? Ele tinha tudo. Ele tava na série mais famosa de todos os tempos. Era um cara rico. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse, mas ele tinha todas as questões que ele precisava lutar, que ele precisava tratar e que... Enfim, sabe? Pelo menos ele buscava ajuda. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa também que ele bate muito nessa tecla durante a narrativa do livro. Que ele buscava ajuda sim, que ele tentava, que algumas coisas eram meio que maiores do que ele, sabe? Mas que ele tava sempre lá tentando. Eu fico muito feliz que ao final da sua vida ele tenha conseguido buscar ajuda de uma forma um pouco mais efetiva, talvez, e que muitas coisas na vida dele tenham mudado, porque eu vou abordar um último ponto aqui que também me impactou. Além de toda essa questão dos seus vícios em substâncias e, enfim, de tudo que estava acontecendo na vida dele, de tudo que ele sempre precisou lidar, tudo que ele sempre lutou, o Matthew, ele nunca se sentiu digno. Ele nunca se sentiu digno de amor, ele nunca achou que as pessoas poderiam amá-lo de verdade. O amor, em todas as suas formas, ele nunca se sentiu digno. Ele nunca se achou bom o bastante. E ele fala muito sobre isso durante o livro inteiro. Ele fala como isso sempre atrapalhou os relacionamentos dele. Então, poxa, ele namorou a Julia Roberts. Foi, acho que, uma das pessoas mais famosas que ele namorou, se não a mais famosa. E ele conta como ele estragou esse relacionamento, né? E como ele estragou todos os outros relacionamentos que ele teve. Claro, você entende que muito disso tinha a ver com os seus vícios, tinha a ver com os seus... com o relacionamento que ele teve com seus pais, relacionamentos passados também. Então, assim, é aquela junção de todas as coisas. Mas ele nunca se sentiu digno, ele nunca se sentiu amado, ele nunca se sentiu o suficiente, né? Bom o bastante. Só que depois de muita coisa ter acontecido, depois dos seus últimos tratamentos e tal, chega um ponto no livro em que ele aceita que ele é merecedor, que ele resolve tentar dar uma chance pro amor, que ele resolve tentar dar uma chance pra ele mesmo. Só que o que acontece um pouco depois? Ele morre. E eu acho que de tudo que eu li no livro, essa é uma das coisas mais tristes. Eu não cheguei a marcar o trecho específico que eu queria, mas tem um momento aqui no final do livro onde ele fala que ele é grato, que ele começou a entender, a se aceitar, a achar que ele é digno. O que eu tirei disso, né? A gente sempre acha que a gente não merece as coisas. A gente sempre se cobra demais, a gente sempre quer agradar todo mundo, a gente quer fazer as coisas pros outros. A gente não fala que a gente gosta das pessoas, né? Não com muita frequência. A gente sempre deixa tudo pra depois. Essa é a verdade.
A gente sempre deixa. E a gente se cobra muito pra tudo na vida. E se a gente não faz, a gente não é bom o bastante. E se eu não fiz, eu me frustro. E o tempo todo assim. Mas a grande verdade, gente, é que amanhã pode tudo acabar. Quando ele finalmente aceitou que ele podia, que ele deveria, que ele merecia, ele se foi. Isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente enxerga algumas coisas, a gente aceita algumas coisas e já é tarde. Essa foi a grande lição que eu tirei, sabe? Não deixar pra depois. Faz. Não se cobra. Se acolhe um pouco mais. Não deu certo, tenta de novo amanhã. Se acolhe. Essa é a verdade. Porque a gente sempre se cobra, a gente sempre acha que não é o suficiente. A gente quer mais e mais e mais e mais e mais e mais o tempo todo. Não é que você não é digno de amor porque alguém não te deu o amor que você queria. Esse vídeo, ele não foi fácil. Foi, eu acho que um dos vídeos mais difíceis que eu gravei. Foi um tema muito sensível pra mim. Mas eu queria muito, muito falar com vocês. Eu não entrei em detalhes. Eu só quis dar uma passada mesmo. Mais pra comentar com vocês que eu fiz a leitura. Espero que não tenha borrado a minha maquiagem. Mais uma vez, façam a leitura desse livro. Esse livro, incrível. O Matthew, ele conseguiu escrever esse livro de uma forma incrível. E fica a minha recomendação pra você fazer a leitura de Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível do Matthew Perry. Você com certeza vai se emocionar muito. Bom, é isso, mais uma vez, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo. Nos próximos vídeos, eu não sei se vai ser no próximo ou em um depois, eu vou trazer um outro vídeo falando sobre uma outra biografia também que me impactou muito, que eu não vou falar ainda qual é, mas também me impactou bastante. E eu quero muito compartilhar com vocês. É isso, até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!